hora da gente assistir uma matéria especial. Por favor, senta aqui, João, porque essa matéria vai ser legal. Você vai gostar, você também vai gostar bastante. É uma matéria de contação de histórias. Como você já sabe, essa semana vai ter sempre aí uma pitadinha de alegria, de diversão, tudo que tem a ver exatamente com criança. Afinal, estamos numa semana dedicada a elas e não poderíamos deixar de prestigiar as crianças lindas que sempre nos acompanham, viu? Para vocês, minhas crianças maravilhosas que estão em casa, vamos acompanhar uma matéria bem interessante sobre contação de histórias. Pois é, o Rogério de Mello foi até uma biblioteca pública, que é a Epifânio Doria, participar aí de uma atividade que contagia a criançada. E aí nós vamos dar uma olhadinha juntos aí para você que está nos acompanhando. Se liga junto comigo, essa matéria especial. Você vai curtir? E eu também. E vamos lá. Olá, gente, muito bom dia. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Quando criança, você gostava que alguém contasse história para você? Aquelas histórias lindas que a vovó, o vovô, a mamãe, o papai, o titio, a titia sempre contavam pra gente. Eu adorava. Então, o tempo passou, a tecnologia chegou, mas eu tenho certeza que toda criança gosta de uma boa história infantil. E eu sou um bom contador de história. Assim como existem vários contadores de história, porque para contar história tem que ter dom. Vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma linda apresentadora. Ela estava andando um pouco triste nos corredores da TV, se lamentando porque queria ter do lado dela um lindo repórter, alegre, sorridente, criativo. E aí ela ficava muito triste e os amigos diziam: linda apresentadora loura, não fica triste, porque um dia você vai encontrar esse lindo repórter. Até que um dia ela encontrou e ficou feliz para sempre. E aí, Osaneide, você que é especialista em contar histórias, você acha que eu fui um bom contador? Se saiu bem, viu? Muito bem. Parabéns, Jaqueline. Você encontrou o repórter que combina com você. Muito bem. Essa história é uma brincadeirinha que eu tirei com a Jaqueline Cruz. Bom, gente, a Osaneide, né, como eu falei, ela é especialista em contos infantis. E eu falei que é um dom, não é? Tem que gostar muito, além de ter esse dom dentro do coração. É dom, mas também eu lhe digo algo. Acontece, todos nós somos contadores de história. É dom, mas qualquer pessoa pode ser um ótimo contador de histórias. E o bacana, Osaneide, é a questão das histórias imortalizadas, né, de geração em geração. A Branca de Neve, o Pequeno Príncipe, a Cinderela, Patinho Feio. Os Três Porquinhos, não sai, são histórias. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, são histórias que não saem de moda nunca. Aqui em Sergipe, nós estamos com um movimento de contação de histórias muito bom. Vamos para a nossa 18ª edição do Encontro de Contadores de História. A Cláudia Stocker, que ela é a organizadora, ela que está à frente. Eu e outros contadores fazemos parte da organização. E nesses encontros, a gente sempre procura trabalhar algum tema. E teve um tema muito interessante que nós trabalhamos, que foi quem conta, encanta, quem escuta, se transforma. O contador de história, geralmente ele começa com a história que ele mais gosta, né? É a dica até que eu dou. Você quer ser um contador de história? Então você conta história, aquela história que você mais gosta, aquela que você ou faz você rir, ou faz você chorar, aquela história que você se identifica, né? E aí você pode contar essa história para qualquer pessoa. Tem uma história bem legal que é a história do macaco e a pulga. Era uma vez um macaco que estava sentado numa pedra, comendo sua bananinha tranquilamente, quando de repente uma pulguinha sapeca decidiu azucrinar o juízo do macaco. Então o macaco distraído, ela se aproveitou da distração, pulou na cabeça do macaco, tome-lhe mordida, pulou no ombro, tome-lhe mordida, pulou na barriga, pulou na ponta do rabo e tome-lhe mordida. E o macaco desesperado tentando se livrar dela, se estapeando, se socando, se mordendo. Enquanto isso, não percebeu o pobre coitado que enquanto ele se batia e se mordia, a danadinha da pulga sapeca estava sentada na pedra, dando risadas às torto e à direito, zombando do próprio macaco. Espero que tenham gostado da história e que vocês possam se encantar cada vez mais com esse universo.
Às vezes a pessoa está triste, tem um trauma, tem um complexo, e aí ela ouve uma história, ela se identifica com aquele personagem, e geralmente na maioria das histórias o personagem ele consegue dar uma guinada, né? Ele consegue dar uma reviravolta para que o seu final seja um feliz para sempre. E a contação de história ela ajuda nisso, ela tem essa coisa terapêutica, e é por isso que eu amo. Era uma vez um rei que ele gostava de ouvir histórias. Mas um dia, sabe-se lá por quê, o rei cismou. Disse que não queria mais ouvir história nenhuma porque todas as histórias eram muito chatas. Afinal, todas tinham um fim. E ele queria uma história que não tivesse fim. E assim lançou o desafio. O contador de história que contasse para o rei uma história sem fim ganharia metade da sua fortuna. E vieram contadores de história de todas as partes, mas todas as histórias tinham um fim. Até que chegou, de um lugar muito distante, um contador que foi até o rei e disse: Rei, eu tenho uma história sem fim para te contar. Então o rei ficou logo empolgado, sentou-se e lá entusiasmado começou: Pois não, conte. Ele era uma vez uma moça que criava patos e a fazenda ficava numa floresta. A floresta pegou fogo e a moça, para salvar os seus patos, saiu com todos eles e começou a cruzar um rio. E passou um pato, 2 patos, 3 patos, 10 patos, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 50, 60, 70, 90, 100, 101, 110, 115. Meu amigo, por favor, será que não dá para terminar essa história? Pois é, meu rei, para o senhor ver, uma história sem fim é um eterno contar de patos. Seja um contador de história, valorize o contador de história, conte histórias para o seu filho. A voz mais gostosa de se ouvir é a voz dos pais. Então, papai, mamãe, senta com seu filho na hora de dormir, no momento de lazer, conta uma história legal para ele, lê um livro para ele, e aí você vai ver, quem sabe você não está alimentando um futuro escritor, um futuro contador de história. E para finalizar, mais uma historinha. Era uma vez a vaca Vitória. A vaca morreu, acabou a história. Olha aí, muito legal poder viajar na imaginação, na história. É sempre uma boa dica, né, para quem está em casa. E você ouviu aí ela falando que alô papai, alô mamãe, a melhor historinha é contada por vocês. Então, faça isso, né? A criança vai gostar bastante de ouvir a voz de vocês contando as histórias. E assim, eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial entre a família.